Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Muito obrigado pela sua companhia, audiência aqui no canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Você vem junto com a gente. A semana começa com muita informação, dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam aí uma redução nos casos de roubos no Estado de São Paulo. Esse é um dos assuntos que a gente aborda no programa de hoje aqui no JR23. Vamos falar também de um dos casos emblemáticos, né, que está sendo falado em todo o Brasil, do ataque hacker, o desvio aí de mais de R$500 bilhão. E é claro que nós temos aí a repercussão também a respeito deste assunto. Vamos falar também sobre o mundo da bola. A Francana fez aí a sua partida durante o final de semana e acabou tomando a virada. Saiu vencendo contra a União São João de Araras, mas tomou a virada e segue sem vencer no campeonato, ou seja, na Copa Paulista. Vamos falar também de Mundial. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR23. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. Ah, e se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Já estamos de volta aqui no JR23, obrigado você pela companhia em mais uma noite, segunda-feira, semana começando, e é claro que a gente sempre fala aqui no programa a respeito dos casos de golpes, né, pessoas que utilizam aí as redes sociais e também a internet para enganar as pessoas, mas esse caso tem dado o que falar em todo o Brasil, aliás, medidas estão sendo tomadas pelas autoridades, já que esse é considerado um dos maiores cybercrimes, né, já registrados. O desvio de mais de R$500 bilhão. E é claro que teve a prisão, mas o desdobramento com a investigação desse caso ainda continua. A prisão aconteceu em Parada de Taipas, bairro da Zona Norte de São Paulo. Além da prisão, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e conseguiu, junto à Justiça, o bloqueio de R$270 milhões em uma conta usada para desviar o dinheiro. O homem preso aqui em São Paulo trabalha em uma empresa que presta serviço para instituições financeiras. Foi a partir das credenciais digitais dele que os criminosos puderam entrar no sistema do Pix e fazer diversas transferências durante a madrugada. O responsável financeiro pela BMP que foi acionado
Ele foi acionado às 4h30 da manhã, aproximadamente. Um par dele de uma outra instituição falou: olha, tem algumas movimentações aqui estranhas, atípicas, veio um dinheiro de vocês para nós. Essa transferência foi até às 7 da manhã. A invasão aconteceu na segunda-feira. Os invasores conseguiram desviar mais de 500 milhões de reais por transferências Pix. Eles acessaram o sistema de pagamentos através da empresa de tecnologia CIM, que presta serviço para diversas instituições financeiras, entre elas o Banco BMP. Em nota, o banco diz que os desvios afetaram exclusivamente a sua conta reserva, sem risco para os clientes. A empresa vítima foi a instituição financeira que contratou a CIM. Então não há nenhum impacto financeiro ou prejuízo dentro do Banco Central. Se passavam pela empresa vítima, que é o BMP, dizendo: olha, eu estou determinando uma transferência Pix para outras empresas. E aí isso foi uma sequência em massa de transferências via Pix, e aí se avolumou a quantidade de dinheiro. A CIM afirma que não há indícios de falha no seu sistema e que os criminosos só conseguiram burlar o esquema de segurança por terem conseguido as chaves de acesso. A empresa afirma que colabora com as investigações. A polícia continua a busca por outros suspeitos. O caso segue em sigilo. Com certeza o trabalho da polícia agora, é esmiuçar essa investigação, porque essa pessoa não deve ter agido sozinha, mas é algo que realmente chama muito a atenção pelo montante de dinheiro que foi desviado aí por esses criminosos. Vamos falar agora sobre dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e apontam queda nos casos de assaltos. Em maio, houve uma queda histórica com o menor número de roubos em geral, que incluem de banco e de carga, nas cidades paulistas. Os registros dos crimes caíram 18,4% na comparação com maio de 2024. No ano passado, houve a formalização de 16.470 queixas de roubo nas delegacias, enquanto no ano vigente houve 13.437 registros. O índice foi o menor em 25 anos para o período analisado. Na capital paulista e na Grande São Paulo foram registrados 8.202 e 3.100 casos, respectivamente, atingindo quedas percentuais superiores a 15% no comparativo. Já no interior do estado a redução foi de 29,1%, chegando a 2.135 casos no mês. No acumulado do ano em todo o estado, houve declínio de 14,8% nos roubos em geral, de 85.348 para 72.641 casos, também o menor da série histórica. Os roubos de carga e de veículos também tiveram quedas consideráveis no período, sendo os menores em uma década. Até maio deste ano aconteceram 1.614 roubos de carga, redução de 24,3% na comparação com o acumulado de 2024. Entre janeiro e maio foram 11.205 roubos de veículos, 10,5% a menos que no comparativo com o ano passado. É o menor número em 25 anos em todo o território paulista. Neste ano, houve 233.774 furtos em geral, uma variação de 2% na comparação com o período anterior. Em maio foram 46.283 registros. Os furtos de veículos diminuíram 1,3% nos 5 meses do ano, com 37.539 boletins de ocorrência elaborados. Até maio, as forças de segurança recuperaram em todo o estado 22.282 veículos, entre carros, motos e caminhões. Intervalo rápido e na sequência as informações do mundo da bola. Vamos falar da Francana, que jogou no finalzão de semana, não conseguiu a sua primeira vitória na Copa Paulista e também tem a repercussão do Mundial. O Fluminense é o Brasil agora na disputa da Copa do Mundo de Clubes. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Su,
Você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Pois é, estamos de volta aqui com o JR23 e agora já falando do mundo da bola, você está acostumado, né? Na segunda-feira, sempre o resumo daquilo que de mais importante acontece. Vamos falar de Copa Paulista. Pois é, a Francana, ela jogou aí no final de semana, fora de casa, nós estamos vendo aí exatamente os gols da partida, né? A Francana que saiu na frente do placar, mas acabou tomando a virada, né? A Francana acabou sendo derrotada por 3-1 para a União São João de Araras, no estádio Hermínio Meto, em Araras, pela quarta rodada da Copa Paulista. Com o resultado, a veterana segue fora do G4 com 2 pontos. Já a equipe de Araras soma 7 pontos e briga pelas primeiras colocações do Grupo 2. O jogo começou muito disputado, com a Francana buscando o gol a todo momento. Aos 18 minutos, conseguiu o objetivo em cobrança de escanteio, a bola sobrou na área e César chegou escorando ali para fazer o gol da veterana. O time da casa teve a chance do empate aos 30 minutos, com o Léo acertando o travessão do goleiro Jonathan Braz da Francana, terminando o primeiro tempo. O time de Araras voltou o segundo tempo mais ofensivo, buscando aí o empate, mas a Francana se mantinha bem postada nos primeiros minutos, mas aos 25 minutos já da etapa final, União São João fez boa jogada pela direita e Emanuel, livre de marcação na entrada da área, só escorou para empatar o jogo. 5 minutos depois, o time da casa virou, com o chileno na entrada da área, bateu cruzado e fez um belo gol. O time de Araras ainda complementou aos 40 minutos com o Emerson. A Francana tentou reagir, mas não conseguiu reverter aí a situação, perdendo o jogo fora de casa. A Francana agora só volta a jogar no dia 16 de julho, 7h30 da noite, no Lanchão, quando recebe a equipe do Botafogo. Mas a quinta rodada da Copa Paulista, ela já começa depois de amanhã. Pode colocar no telão e o Thales vai nos ajudar aqui para essa quinta rodada, né, Thales? Vamos falar aí sobre os jogos que movimentam a Copa Paulista. Começando então na quarta-feira, vamos voltar lá. Nós temos aí o Monte Azul contra o Noroeste, 3 horas da tarde, Thales. Teremos também Primavera contra a equipe do São Bento. A equipe do São Caetano contra o Taubaté, aí já no sábado também, 3 horas, né? Isso, também teremos Paulista contra a equipe do 15 de Piracicaba. Comercial e União São João,
Linense contra Grêmio Prudente. A Portuguesa Santista encara o São José. Guarani encara a equipe do Rio Branco. Virando a página, a gente conclui aí, é claro, também essa rodada de número 5. Comercial encara o adversário que a Francana acabou perdendo no final de semana, União São João. E também aí teremos aí Oeste contra a equipe do Santo André. É exatamente, a Itapirense enfrentando a Inter de Limeira. E Francana encarando a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos lá para a classificação, depois dessa rodada, a quarta rodada, a Francana está fora do grupo daqueles que avançam, né? O Comercial vai liderando com 9 pontos, Thales. Temos aí na segunda colocação, logo em seguida, a equipe do União São João com 7 pontos. Na terceira colocação, Inter de Limeira com 4, Itapirense também com 4. Na vice-lanterna, Francana com 2 e vai encarar o Lanterna Botafogo com apenas 1 ponto na tábua de classificação. Precisa reagir, né, a veterana, já que nós temos aí turno e retorno, já estamos chegando à quinta rodada da Copa Paulista. Intervalo rápido e já a gente está de volta no JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta e ainda falando sobre esporte, vamos falar de Mundial. Agora o Fluminense é o único brasileiro na semifinal do Mundial. Conseguiu aí um feito importante e já se prepara para o duelo que acontece amanhã. O Thales Rodrigues tem as informações da classificação e também, é claro, né, do time focado já para o que vem por aí, né, Thales? Boa noite. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23 aqui na tela da TV que mostra você. A vitória diante do Al Hilal transformou o Fluminense semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Porém, após as comemorações, o técnico Renato Gaúcho terá que buscar soluções dentro do elenco para escalar a equipe. Isso porque, devido às suspensões, o tricolor terá sua 6ª formação diferente em 6 jogos na competição. Na próxima fase, contra o Chelsea, amanhã, às 16 horas, o Fluminense não poderá contar aí com o zagueiro Freitas e o volante Martinelli. Os dois estavam pendurados, receberam cartões amarelos ainda no primeiro tempo do jogo da tarde aí dessa sexta-feira, né? E serão desfalques. De acordo aí com o regulamento, todos os cartões eles eram a partir da semifinal, ou seja,
No próximo jogo, o time entrará em campo sem pendurados. Mas primeiro, Renato terá que lidar aí com as suspensões de Freitas e Martinelli. O treinador diz que não é uma preocupação e que confia todos do elenco, né? No caso aí, o Renato Gaúcho aí vem apresentando um ótimo trabalho, né? A equipe do Fluminense aí é a única equipe brasileira restante aí no Mundial, vem apresentando um ótimo trabalho, né, Samuel? E o Renato Gaúcho falou sobre isso, né? Da confiança que ele tem no elenco e também dessa conquista, né? De ficar entre os 4 melhores do Mundial. Eu falo para vocês que a gente respeita todos os nossos adversários dentro e fora do campo. A gente sabe do poderio financeiro desses clubes, mas na outra coletiva também eu já falei para vocês que o futebol ele é decidido dentro do campo, e aí o que vale são as atitudes. Eu conheço muito bem o meu grupo, conheço cada característica de cada jogador, o que eles podem, o que eles não podem colocar dentro dos 90 minutos. O que vale mesmo é as conversas que eu tenho tido com eles. Eles têm me passado uma confiança muito grande também. Da maneira que eu armo sempre o meu time, eu troco ideias com alguns jogadores para ver se eles estão se sentindo bem naquele esquema. E a gente tem 2, 3 esquemas. A gente já trouxe uns 2 lá do Brasil, fizemos mais um aqui no último jogo com 3 zagueiros. Enfim, a gente tem o respeito pelo nosso adversário, e o esquema que eu montei para amanhã é da maneira que eu acho que a gente pode se dar melhor, porque a gente sabe que o nosso adversário joga muito em contra-ataque, tem muita velocidade. Bom, e o adversário do Fluminense é exatamente o Chelsea, que eliminou o Palmeiras também no final de semana por 2-1. Claro que os torcedores palmeirenses ficaram aí chateados com a situação, principalmente pela forma como aconteceu, né? Mas o Estevão fez um belo gol, está indo embora, é claro, para o futebol inglês, e o Abel Ferreira também fez análise. A gente observa, é claro, a disputa, né, dos clubes brasileiros que fizeram bonito, estão fazendo bonito, né? O Fluminense ainda continua na disputa, fizeram aí grandes jogos, avançando e jogando de igual para igual com as equipes da Europa. Mas o Estevão e o Abel fizeram aí uma análise sobre a atuação no Mundial. Feliz por ter ajudado a minha equipe com o gol. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, mas acho que fica que a gente deu o nosso máximo em campo, acho que é isso que importa. Então agora é seguir em frente e agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras me proporcionou por esse tempo. Uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje, corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Olha, primeiro dizer-te que para mim, enquanto treinador e jogadores, eu disse isso, é um privilégio poder jogar contra estas equipas como o Chelsea, onde tem treinadores de excelência, que são capazes de fazer a mesma coisa de maneira diferente e surpreender o adversário, como nós fizemos, por exemplo, contra o Botafogo, e conseguir corrigir dentro, é quase como se fosse um jogo tático, estes treinadores que têm a capacidade dentro do próprio jogo mexer com as dinâmicas, mantendo a mesma estrutura. E para mim, enquanto treinador, é fantástico ter que dar respostas online, em direto com estas dinâmicas do nosso adversário. Como te disse, estava à espera de uma construção 3-2, ele passou a fazer uma construção 3-1 com o Andrei. Baixou o lateral esquerdo, espetou o lateral direito na última linha, fez quase uma situação 3-1-6. Como te disse, durante o jogo, pena foi que não houvesse, para vos dizer, o árbitro perguntou se nós queríamos paragem e eu disse que sim, porque é o momento que tu podes ajustar, é o momento que tu podes intervir e ajudar os teus jogadores. Aquela correção que eu tive que fazer ao intervalo podia ter feito de forma mais direta na primeira parte, mas eu acho que às vezes, sem perder a nossa ambição de ganhar, porque não há jogo nenhum que tu não jogues para ganhar, mas tens que entender que este tipo de jogos, não é? Quando vês um City, quando joga contra um Al-Ahly, o Al-Ahly ganha 1-0, é possível, não é? Mas uma equipa fez 30 remates
teve um jogador a tirar bolas dentro do golo, teve um goleiro que defendeu tudo, e o futebol é possível por isso. Final de JR23. Amanhã a gente está de volta com mais notícias aqui na tela da TV que mostra você. Boa noite, obrigado e até amanhã.